Ana, você deve estar brincando comigo. Eu murmurei, observando-a desembarcar da balsa. Ela era a cara da garota que eu conheci no colégio, menos o anel de noivado, é claro. Oi, Lucas. Ela sorriu, olhos brilhando como se o passado tivesse sido um piquenique. Seu noivo, Felipe, seguiu atrás, segurando desajeitadamente sua bolsa e quaisquer fragmentos de sua dignidade que restaram. Vassit __ Paulo. Eu retruquei, enquanto meu melhor amigo me dava um tapa nas costas. Paulo era o tipo de cara cuja boca tinha sem filtro, que era sua qualidade mais cativante e irritante. Cara, não me diga que você ainda está preso a ela, ele disse, sorrindo como um idiota. Estamos todos aqui para nos divertir. Deixe o passado para trás. Sim, o passado, como a pintura do pôr do sol Praia do Porto, em tons de laranja e rosa. Todos nós nos reunimos no barco de pesca de Roberto, o rei da praia. Roberto, o filho do xerife local e nosso capitão designado, era sempre o responsável. Algumas cervejas em Paulo e sua namorada, Juliana, eram a vida da festa, fazendo piadas e bebendo cerveja como se fosse o trabalho deles. Fernanda, que costumava ser a garota inteligente no colégio e agora era uma bióloga marinha, parecia perdida em seus pensamentos, olhando para as águas que escureciam. E então lá estavam Ana e Felipe, fazendo seu noivado amoroso, algumas coisas que pareciam uma farpa no meu cérebro toda vez que eu olhava para elas. Vamos pegar uma grande. Paulo gritou, enquanto Roberto acelerava o motor do barco e nos movíamos mais fundo no mar. Mas, no momento em que deixamos a segurança do porto, eu senti isso, uma sensação de pavor, um sentimento inabalável de que estávamos indo para algo escuro e insondável. E enquanto navegávamos para longe das luzes da praia do porto, não pude deixar de pensar que talvez alguns eventos passados não devam permanecer assim. Segundo relato, a noite do porto caiu sobre o mar como uma mortalha, a quietude era assustadora. O ar estava cheio de tensão, você quase poderia cortar com uma faca. Nós nos aventuramos quilômetros da praia do porto, em águas que pareciam pertencer a outro mundo. Meus olhos encontraram os de Fernanda quando ela se inclinou, franzindo a testa. Algo está errado, ela finalmente disse, parecendo preocupada. Meus instrumentos não estão captando as correntes subaquáticas usuais. É como se o oceano tivesse morrido. Antes que alguém pudesse reagir, um choque violento nos fez cair. O que diabos foi isso? Paulo gritou, agarrando-se à grade do barco. Por amor, garrafas de cerveja e equipamentos de pesca caíram no convés, mas foi o grito de Juliana que cortou o caos. Outro choque. E, desta vez, eu vi uma barbatana gigantesca e a carne cinzenta e marcada de um tubarão branco monstruoso, diferente de tudo que eu já tinha visto ou ouvido falar. Merda, essa coisa é enorme. Roberto exclamou do leme, tentando recuperar o controle do rei da praia enquanto ela balançava violentamente. Fernanda estava verificando freneticamente suas telas, seus olhos arregalados de descrença. Um grande tubarão branco daquele tamanho é estatisticamente improvável, ela gaguejou, mas não era hora para uma aula de biologia. Meus instintos entraram em ação, e eu corri para o artão que guardávamos para emergências. Meu traje seguinte, enquanto nos preparávamos para atirar. Outro choque tirou o artão das minhas mãos. Filho da __. Eu xinguei, pegando novamente, adrenalina bombeando. Eu mirei e disparei. O artão atingiu sua marca, alojando-se no lado da criatura. Mas, em vez de nadar para longe ferido, o tubarão pareceu refletir por um momento, então, com uma demonstração grotesca de inteligência, desalojou o artão com um movimento de sua cauda, mandando-o de volta para o convés. A atmosfera no barco mudou de pânico para algo muito pior, uma percepção arrepiante de que não éramos os predadores, aqui éramos a presa, presos em um jogo de pesadelo, a quilômetros de distância de ajuda. O que fazemos agora? A voz de Ana tremia. Olhei para ela, depois para os rostos dos meus amigos mais antigos, agora pintados de medo e desespero. Lutamos ou morremos, eu declarei, minha voz ecoando no silêncio arrepiante que nos envolveu. Mas, mesmo enquanto eu dizia essas palavras, um pensamento mais sombrio surgiu em minha mente. E se essa criatura malévola não fosse o único monstro que teríamos que enfrentar? E se os fantasmas do passado da praia do Porto estavam voltando para nos assombrar? Quando o barco começou a encher de água de onde a besta o havia rasgado, uma coisa ficou dolorosamente clara. Estávamos afundando,
literal e metaforicamente, no fundo do inferno. Terceiro relato. A água estava se derramando no barco mais rápido do que qualquer um de nós poderia controlar. Felipe, o noivo de Ana, estava desesperado, tentando usar um balde para jogar água de volta no oceano. Um esforço inútil, mas o que mais poderíamos fazer? Roberto havia abandonado o rádio. Era inútil, não oferecia nada além de estática. Como se para enfatizar nosso isolamento, ele gritou: "Pegue os coletes salva-vidas", jogando-um em direção a Juliana, que o pegou com as mãos trêmulas. Todos nós estávamos lutando contra nosso próprio pânico, o medo nos deixando quase sem palavras, a adrenalina amplificando cada som, cada movimento. Enquanto eu me atrapalhava com o colete salva-vidas, minhas mãos tremendo, eu tranquei os olhos com Fernanda. "Eu estudei grandes tubarões brancos por anos, Lucas", ela disse, sua voz tingida de descrença e terror. "Eles não deveriam se comportar assim. Eles não deveriam ser tão inteligentes." Eu não tinha resposta para ela. O que você poderia dizer quando diante de um predador que desafiava todas as leis da natureza? Paulo, ainda segurando sua cerveja como se fosse uma tábua de salvação, tinha empalidecido. "Olha, eu não dou a mínima quão inteligente aquele bastardo é. Temos que sair daqui." Todos nós sabíamos que ele estava certo, mas o barco estava afundando mais rápido do que nossas esperanças. Então, da água negra abaixo, o Behemoth ressurgiu. Seus olhos mortos encontraram os meus, como se zombassem de mim, antes de dar outra mordida cruel na estrutura já enfraquecida do barco. Ao rei da praia deu um gemido lamentável, como se soubesse que estava acabada. Para Fernanda, sempre a cientista, mesmo diante da perdição, sacou uma pistola sinalizadora de seu equipamento de pesquisa. "Se vamos descer, estou marcando esse bastardo para estudo futuro", ela declarou, mirando o sinalizador no grande branco. Com o puxão no gatilho, o sinalizador disparou através do céu escuro antes de se cravar na enorme barbatana dorsal da criatura. Em vez de recuar, o monstro pareceu entender a implicação do que ela tinha acabado de fazer. Ele soltou um som gutural, uma mistura arrepiante de rosnado e grito diferente de tudo que um tubarão deveria ser capaz de fazer, e então desapareceu nas profundezas. O barco estava agora a momentos de afundar completamente. Não nos restava nada a não ser pular no mar, colete salva-vidas e torcer para o inferno que viveríamos para contar a história. Em 3, Roberto comandou, sua voz trêmula, mas resoluta. 1, 2. Antes que ele pudesse dizer 3, o barco cedeu, mergulhando-nos na água negra e gelada. O choque do frio foi quase tão assustador quanto a criatura que nos colocou ali. Enquanto balançávamos na água, lutando para permanecer à tona, percebi que o tubarão não era o único demônio que estávamos enfrentando. Contra as memórias, as histórias compartilhadas, os ressentimentos não ditos entre nós estavam todos subindo à superfície. E, assim como a besta predadora que nos perseguia, esses fantasmas do passado tinham dentes e estavam famintos. Agora submersos nas águas escuras da praia do porto, isolados da civilização, o verdadeiro horror estava prestes a começar. Estávamos no fundo do poço, em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, existencialmente. E algo, seja a besta ou nossos próprios passados assombrados, estava decidido a nos puxar para baixo. Quarto relato. Flutuando na água negra, as estrelas acima eram uma lembrança cruel do mundo do qual fomos arrancados. Cada um de nós agarrado aos destroços do naufrágio, ofegando de frio, como se o próprio mar estivesse sugando o calor de nossos ossos. Eu gritei encorajamentos, mas eles foram engolidos pela vastidão e pela adrenalina crescente. Nossos coletes salva-vidas nos mantiveram à tona, mas a segurança parecia um conceito destinado aos outros, não a nós, não mais. O silêncio foi quebrado quando os soluços de Ana perfuraram a noite, e meu próprio coração se apertou. "Fique comigo, Ana", eu sussurrei na escuridão, embora eu soubesse que ela não podia ouvir. "Nós ainda estamos aqui, Ana", juntos murmurei, mais para mim do que para ela. Sua voz cortou o ar da noite. Eu vi Felipe, seu rosto pálido ao luar, estendendo a mão para Ana. "Continue falando, Felipe", eu chamei, tentando impor alguma autoridade à minha voz, apesar do tremor de medo que eu insistia, sabendo que o silêncio era tão perigoso quanto a água que pisamos. Mas seus esforços eram sem entusiasmo, o terror havia se infiltrado em seus ossos. Paulo estava xingando baixinho, cada maldição uma oração contra a nossa realidade. Eu me aproximei dele, batendo uma mão em seu ombro.
Nós vamos superar isso. Eu tranquilizei ele e a mim mesma. Juliana se agarrou a ele, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Nós precisamos ficar juntos. A voz autoritária de Roberto comandou, e eu me vi concordando, meus olhos examinando as águas escuras em busca de qualquer sinal de movimento. Ele vai circular de volta. Está curioso e está nos caçando. A voz de Fernanda estava próxima, seu tom analítico, mas tenso com medo. Ela está certa, eu confirmei, minha voz firme. O tubarão é atraído para o nosso pânico. Precisamos nos acalmar. A água ao nosso redor parecia carregada, como se uma teia invisível tivesse sido lançada e nós éramos os insetos se contorcendo pela sobrevivência, sinalizando nosso predador com cada movimento de pânico. E então, quando pensamos que as coisas não poderiam piorar, eles fizeram um zumbido baixo. Começou a encher a noite, ficando mais alto, mais ameaçador. Era um motor de barco. Nossos espíritos se levantaram. O resgate estava perto. Nós gritamos, acenamos nossos braços, mas a luz que atravessava a escuridão não era o calor feixe da salvação. Era um holofote frio e destacado, examinando a água até nos encontrar. Aqui! Eu gritei. O barco se aproximou, mas algo estava errado. As figuras a bordo estavam envoltas em escuridão, seus rostos obscurecidos, suas intenções ilegíveis. Caçadores furtivos, Fernanda sussurrou. Eles estão atrás do tubarão. A percepção nos atingiu como um raio. Eles não eram salvadores, eles eram caçadores, atraídos pela mesma atração monstruosa que nos condenou. E em sua busca pela besta, não éramos nada além de obstáculos, testemunhas potenciais de seu crime. Os caçadores falavam entre si, suas vozes um murmúrio baixo sobre o som das ondas. Um desligou o holofote. Naquele momento, eu soube que a empatia estava tão ausente quanto o sol abaixo do horizonte. Um tiro ecoou, perfurando a noite. Ele errou por centímetros, mas a mensagem era clara. Nós deveríamos permanecer em silêncio, danos colaterais em sua busca ilegal. Enquanto o barco do caçador furtivo circulava, seu motor zumbindo fundido com o som de nossos corações batendo, nós estávamos presos entre o diabo e o mar azul profundo. O grande branco, com sua inteligência recém-descoberta e vingança, espreitava abaixo, e acima, a humanidade provou sua capacidade para a escuridão. Mas então, em uma reviravolta de ironia selvagem, o oceano começou a agitar. O grande branco, a besta dos nossos pesadelos, rompeu a superfície, seus olhos refletindo nosso terror de volta para nós. Colidiu com o barco do caçador furtivo em uma demonstração de poder bruto, estilhaçando o casco. Gritos perfuraram a noite, e tiros irromperam, uma sinfonia desesperada para o caos que se seguiu. Os caçadores se tornaram a caça no rescaldo, enquanto o barco do caçador furtivo afundou. E a água se acalmou, nosso grupo permaneceu à deriva, as linhas entre o homem, monstro e vítima estavam irrevogavelmente turvas. Nossa situação não havia melhorado, mas, naquele momento, um senso distorcido de justiça havia sido servido. O oceano, a lei, prevaleceu. Comer ou ser comido, matar ou ser morto. Quinto relato. Enquanto o predador voltava sua ira contra os caçadores furtivos, as águas ao nosso redor estavam agitadas em um turbilhão espumoso. Ouvimos seus gritos, uma sinfonia de pavor que se afogou sob a implacável sonata do oceano. Foi um espetáculo horrível, mas, naquele breve momento aterrorizante, nossas vidas foram poupadas pela própria besta que havia procurado acabar com eles. O tubarão, sua imensidão uma sombra sob a água iluminada pela lua, agora estava ocupada com suas novas vítimas. O mar ficou vermelho ao redor, o barco do caçador furtivo afundando, um lembrete sinistro da natureza implacável do oceano. Precisamos nos mover. A voz de Roberto interrompeu, sua urgência um tapa no meu dia. Merda! Sim, eu murmurei, o peso da liderança pesada em meus ombros, um sussurro áspero contra o pano de fundo da destruição. Enquanto ele estava distraído, usando o que restou do rei da praia, nós remamos lentamente para longe do pesadelo se desenrolando atrás de nós. Mas nosso movimento era trabalhoso, nossos membros entorpecidos pelo frio, nossas mentes sombreadas pelos eventos que aconteceram. Paulo foi o primeiro a perceber a silhueta de uma ilha, e o alívio caiu sobre mim como uma onda. Inferno! Sim, ele exalou, o primeiro lampejo de esperança acendendo em meu peito escuro contra o horizonte. Ali! Ele apontou com uma mão trêmula. Podemos conseguir se tentarmos. Mas a ilha estava a léguas de distância, e
nossos corpos já estavam sendo levados ao limite. O desespero era uma coisa palpável, agarrando-se a nós como o sal em nossa pele. Ainda assim, o desejo primordial de sobreviver nos impulsionava para frente, cada golpe um testamento de nossa pura vontade de viver. Enquanto nos aproximávamos da segurança potencial, eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. O grande branco havia se tornado uma entidade do abismo, uma ameaça sempre presente espreitando fora de vista. Meus pensamentos vagaram para as histórias que os velhos marinheiros contavam sobre o mar e seus segredos, de criaturas tão vastas e antigas que pareciam nascidas de outra época. Este tubarão, com sua inteligência misteriosa, parecia um deles. Essas lendas se tornaram carne. Horas, ou talvez uma eternidade, se passaram enquanto atravessávamos o espaço entre a vida e a morte. A ilha se aproximava, uma forma de esperança no horizonte, mas também a luz do dia. Com a chegada do amanhecer, a superfície do oceano brilhava, uma beleza mam que enfeitava os horrores que então escondia. Com um repente que roubou o fôlego dos meus pulmões, o tubarão ressurgiu. Ele nos circulou uma vez, sua barbatana dorsal uma lâmina cortando a água. Estávamos em seu domínio e ele parecia vir nos contemplar, decidindo se nos deixava passar ou nos arrastava para a escuridão de onde veio. Continue, Fernanda pediu, sua voz um farol na névoa. Underline, underline. Ela está certa, eu reconheci, forçando meu corpo a obedecer à sua voz, quebrando o silêncio pesado. É curioso que esteja aprendendo o silêncio, onde a voz de Ana deveria estar, era ensurdecedor. Cada onda parecia ecoar o nome dela, uma lembrança assustadora do vazio que ela deixou. Eu olhei para ela e vi a determinação estampada em seu rosto. E percebi a verdade aterrorizante em suas palavras. Essa criatura não estava apenas nos caçando, ela estava nos entendendo. A ilha estava a poucos passos de distância quando o tubarão fez seu movimento. Veio de baixo, suas mandíbulas largas, um abismo dentro de um abismo. Nós nos espalhamos, deixando cair o pouco que tínhamos deixado de nossa jangada improvisada, cada um mergulhando desesperadamente para evitar o abraço fatal daqueles dentes. Eu senti a correnteza da água enquanto ela passava por baixo de mim. Então, perto, eu podia ver as cicatrizes em sua pele, o flare ainda alojado em sua barbatana. Em uma demonstração de inteligência que desafiou tudo que eu sabia, ele não atacou. Em vez disso, ele rompeu a superfície, lançando-se no ar, um leviatã contra o céu relâmpago. E então, com um respingo que enviou ondas caindo em cascata sobre nós, desapareceu nas profundezas, nos deixando ao nosso destino. Chegamos à ilha à beira do colapso. A praia não era acolhedora, a areia como grãos grossos contra nossa pele áspera, mas era terra, era vida. Enquanto nos arrastávamos para a praia, o sol nasceu acima do horizonte, derramando luz sobre nós, um contraste gritante com a escuridão que tínhamos acabado de escapar. Nós estávamos vivos, mas a que custo? O oceano nos mudou, nos despiu até o nosso eu mais nu. Nós éramos sobreviventes, mas as sombras da noite permaneceriam, a memória daquele olhar abissal gravado em nossas almas para sempre. Olhamos para o mar, sua superfície agora calma, serena, mas tínhamos visto o que havia por baixo, os monstros que moram lá, tanto Leviatã quanto humanos. E entendemos agora, mais do que nunca, a verdade no velho ditado: quando você olhar longamente para o abismo olha também para você. Relato 6. A barriga do navio caçador era uma tumba, uma câmara claustrofóbica de metal, gemidos e o eco constante e enlouquecedor da água contra o casco. Éramos mantidos na escuridão, a única luz uma fina tira que caía de uma pequena vigia perto do teto, um lembrete cruel do mundo além de uma lasca de liberdade que podíamos ver, mas não tocar. A revelação de Mike sugou a esperança de nós como uma isca de vácuo. Ele havia dito, e com essa palavra, nossa situação assumiu uma nova forma monstruosa. Não éramos apenas sobreviventes de um ataque de tubarão, éramos peões em um jogo de ganância humana e obsessão. Felipe, pálido e enfraquecido por seu ferimento, estava em um canto, sua vida pendurada por um fio. Aguente firme, cara, eu sussurrei, um apelo silencioso para um universo que parecia não dar a mínima para sua respiração superficial. Rebecca fez o que pôde, mas sem os devidos cuidados, sua vida era uma vela bruxuleante ao vento. Temos que sair desse buraco de merda. Ela sussurrou, com uma determinação feroz por Felipe, se nada mais. Olhei para Felipe, sua forma tão parada que me assustou, e senti um nó de responsabilidade apertar em meu peito.
Nós encontraremos uma maneira, eu a tranquilizei, embora estivesse falando mais para mim mesmo. Juliana, cujo fogo havia diminuído para brasas, agora era uma chama com um clarão de determinação. Eles subestimam nós. Ela disse, uma centelha de seu antigo eu retornando. Eles acham que somos apenas vítimas assustadas. Nós mostraremos a eles quão errados eles estão. E eles não conhecerão Lucas. Eu adicionei, as palavras afiadas com um humor negro. Nós vamos underline seus planos, eu prometi, com um sorriso sombrio, tentando refletir a bravata que eu não sentia. Paulo, com sua praticidade aguçada ao extremo, examinou o espaço, procurando uma vantagem, uma fraqueza para explorar. Precisamos ser espertos, ele disse. Se formos isca, ainda somos valiosos, isso nos dá algum poder. Ouvimos a tripulação acima, suas botas pesadas e vozes ásperas pintando um quadro de nossos bonés. Eles falavam do tubarão com uma mistura de medo e excitação, um prêmio a ser reivindicado, uma lenda a ser conquistada. Russo estava com eles. Percebemos que seus delírios se tornaram coerentes, seu fervor um páreo para eles. Ela está aqui, ele diria, a voz ecoando pelo chão. Eu posso senti-la na água. Uma noite, o navio diminuiu a velocidade e os motores se acalmaram para um roronar assustador. Os caçadores estavam se preparando para algo, algum ato final terrível em sua caça. Sentimos o navio mudar de movimento, trazendo consigo uma antecipação. A escotilha se abriu e eles vieram atrás de nós, nos puxando para o convés. O céu era implacável, estrelas negras obscurecidas por nuvens que prometiam uma fúria igual à que testemunhamos na ilha. O mar estava calmamente um espelho, refletindo a escuridão acima. Eles nos acorrentaram ao convés, espalhados como oferendas de Maab. Podíamos ver suas armações, gaiolas de arpões e uma variedade de tecnologia que parecia fora do lugar no mundo natural. Esta era a arena deles e nós éramos os gladiadores relutantes. Muito antes de ela chegar, o grande branco, o fantasma das profundezas, foi atraído para o navio, talvez por algum cheiro ou algum instinto desconhecido. Ela circulou, um espectro na água, seu tamanho e poder inegáveis, mesmo na luz fraca que se derramava da inundação do navio. A tripulação estava em êxtase, movendo-se com uma precisão frenética. Russo estava entre eles, sua presença viva, seus olhos selvagens com um triunfo febril. Ela veio para você. Ele gritou para nós, uma alegria distorcida em sua voz. Mas, enquanto eles preparavam seus arpões, algo inesperado aconteceu. O tubarão não fugiu. Em vez disso, ela se aproximou, seus movimentos deliberados, seus olhos negros parecendo nos levar a todos. Naqueles olhos, eu não vi o assassino irracional da lenda, mas uma criatura com um propósito, uma inteligência que não podíamos compreender. Ela estava nos estudando, assim como nós a estudamos. E então, ela não nos atacou, mas sim o navio, com uma força que parecia impossível. Ela bateu no casco, o impacto enviou vibrações através do metal e derrubou vários membros da tripulação. O caos explodiu. Os caçadores furtivos atrapalharam seus planos, desvendando-os diante do desafio da natureza. Em seu pânico, eles cometeram um erro crítico, esqueceram-se de nós. Usando a confusão, nós agimos. Jake, suas mãos libertadas por uma reviravolta afortunada do destino durante a colisão, nos libertou. Nós lutamos com cada fibra maldita, não apenas pela sobrevivência, mas por retribuição, por Ana, por Felipe, pelas inúmeras vidas que este tubarão foi feito para assombrar por mãos humanas. A batalha foi feroz. No meio dela, o tubarão atacou novamente, rompendo a superfície em uma demonstração de pura mente. O navio listou, água inundando o convés. E foi naquele momento de medo primordial e admiração que encontramos nossa chance de escapar. Nós comandamos o Dingo no pandemônio, lançando-o nas águas escuras enquanto o navio começava seu protesto final contra o abraço do Si. Nós cavalgamos com a força do desespero, minhas mãos ao lado de Jake no oásis, puxando como se pudéssemos escapar de nossas memórias junto com o navio afundando. A grande presença branca, um sentinela silencioso na água ao nosso lado enquanto olhávamos para trás. O navio era uma besta moribunda, luzes piscando, inclinando-se para o aperto do oceano. E o tubarão, aquela criatura terrível e magnífica, o circundava enquanto ele afundava. Ela está cuidando de nós, Fernanda murmurou, e eu não pude deixar de concordar. O grande tubarão branco havia se tornado um símbolo de nossa sobrevivência, uma força da natureza que era aterrorizante, sim, mas também inspiradora.
Nós cavalgamos durante a noite e, quando o amanhecer amanheceu, estávamos sozinhos na vasta extensão do mar. O navio, a tripulação, russo, eles se foram, levados pelas profundezas, uma sepultura aquosa por sua arrogância. Fomos resgatados mais tarde naquele dia, pegos por um navio de carga de passageiros. Eles ficaram incrédulos com a nossa história, mas a evidência estava gravada em nossos rostos, rostos em nossos olhos assombrados. Teremos que contar a eles sobre Ana, Felipe disse calmamente, sua voz mal se sobrepondo ao som da água. Eu assenti, sentindo o peso de sua ausência como uma pedra em volta do meu pescoço. O grande branco, o fantasma das profundezas, tinha sido nosso terror e nosso salvador. Nele, vimos o reflexo de nossa própria luta contra a natureza, contra a ganância, contra a escuridão dentro de todos nós. Mas a sobrevivência não é o fim, é apenas outro começo. Enquanto navegávamos para a civilização, carregamos conosco o peso de nossa experiência, o conhecimento de que algumas coisas neste mundo estão além da maestria, além da propriedade. Eu sentei lá, assistindo ao horizonte, sabendo que parte de mim sempre permaneceria com Ana, no coração da tempestade, nas profundezas do mar. Fomos testados no crisol do mar, no coração da tempestade, e, embora carregássemos cicatrizes, emergimos com um novo respeito pela vasta e desconhecida natureza selvagem que se encontra sob as ondas. Obrigado por me deixar guiá-lo através do conto arrepiante de hoje. Se seu coração ainda está batendo forte e você deseja mais, não hesite em curtir este vídeo e se inscrever para mais histórias perturbadoras, diretamente dos cantos mais sombrios da mente humana. Na sua tela, agora está outro conto ou lista de reprodução que promete manter o suspense vivo. Até nos encontrarmos novamente, tenha cuidado.